A luz matinal filtrava-se pelas cortinas de seda do quarto de Hannah, como se até o sol respeitasse a delicadeza daquela casa. O silêncio era rompido apenas pelo som ritmado dos saltos da governanta atravessando o corredor de mármore. Era o grande dia, pelo menos para os outros. Hannah, sentada diante do espelho, via uma imagem que não parecia mais sua. Cabelos impecavelmente presos em um coque tradicional, maquiagem suave destacando seus traços coreanos delicados e um hanbok azul claro de seda pura que parecia custar o salário anual de qualquer pessoa comum. Mas seus olhos não sorriam. Está linda, como sempre, disse sua mãe, entrando no quarto com uma expressão de orgulho calculado. Hoje é o início da sua vida perfeita. Hannah forçou um sorriso. A senhora já conheceu Min-jae, mãe? Ele é brilhante. Educado, filho de um político com carreira sólida. É uma aliança perfeita. Você vai se apaixonar com o tempo. É assim que casamentos duradouros funcionam. Ela queria responder que aquilo era um absurdo, que o tempo deveria fortalecer o amor, não criá-lo à força. Mas, como sempre, engoliu a resposta. Já estava acostumada a viver como um retrato bem enquadrado. Bonito por fora, vazio por dentro. Do lado de fora, o jardim estava repleto de arranjos florais. A equipe de fotografia já testava ângulos para a foto oficial do anúncio. E os chefes coreanos importados de Busan preparavam os pratos para o jantar de boas-vindas da família do noivo. Tudo milimetricamente calculado, exceto os sentimentos de Hannah. Horas depois, sentada no banco de trás do carro da família, ela ouvia as recomendações de etiqueta dadas por sua mãe. Sorria discretamente. Não incline demais a cabeça. Min-jae gosta de mulheres recatadas. Ele não precisa saber ainda que você entende de vinhos ou que fala francês. Use isso com moderação. Você precisa conquistar a sogra, não intimidá-la. Hannah olhava pela janela, observando o reflexo da cidade que parecia mais real que sua própria vida. Você está me ouvindo? Hannah? Insistiu a mãe. Estou. Mas não estava. Sua mente estava distante. Pousava nas lembranças de quando ria sozinha lendo manhwas escondida debaixo do cobertor. Quando sonhava em abrir uma pequena editora para autores independentes. Quando acreditava que seu futuro seria escrito por suas próprias mãos, e não pelas mãos frias de um contrato entre famílias. Chegaram ao restaurante, um salão de luxo no topo de um arranha-céu, com vista panorâmica de Seul. Uma orquestra suave tocava música tradicional ao fundo. Min-jae já estava à espera, acompanhado de sua mãe e 2 assessores. Ele vestia um terno impecável, seu cabelo perfeitamente penteado. Era bonito, sim, mas seus olhos estavam secos, seu sorriso treinado, sua alma ausente. É um prazer, senhorita Hannah. Ele disse curvando-se educadamente. Ela retribuiu o gesto e em silêncio sentou-se. Durante a refeição, ela quase não falou. As mães conduziam o diálogo elogiando suas famílias, suas conquistas, suas conexões sociais. Min-jae falava de política, de economia, de como pretendia entrar para a Assembleia Nacional em breve. Hannah apenas mexia na comida. Até que, em um momento de lucidez, ela se levantou. Com licença. Preciso ir ao banheiro. Dirigiu-se até o corredor. Parou diante do espelho do lavabo. Olhou-se por longos segundos. Aquela mulher ali não era ela. Não com aquela expressão resignada. Não com aquele hanbok que parecia uma armadura contra seus próprios desejos. Pegou o celular, respirou fundo e enviou uma única mensagem para sua melhor amiga, Yuna. Me encontra na cafeteria do parque de Hongdae, agora. Hannah voltou para a mesa com um sorriso calmo. Inclinou-se para o ouvido da mãe e disse, preciso sair. Vai ser rápido. Confie em mim. A mãe tentou argumentar, mas Hannah já caminhava até a saída, com passos firmes. O segurança seguiu confuso até ela dispensá-lo. Tomou um táxi, tirou os grampos do cabelo e desabotoou parte do hanbok, respirando fundo pela primeira vez em dias. No banco do táxi, olhando o céu de fim de tarde de Seul, ela sentia algo novo. Algo que não sentia desde os tempos de escola, quando escrevia poesia escondida nos cadernos de matemática. Liberdade. Não sabia o que esperava na cafeteria. Não sabia nem se Yuna conseguiria chegar a tempo, mas sabia que não queria mais aquela vida de papel, aquela perfeição forçada. Ela não queria ser a noiva perfeita. Queria ser apenas Hannah. As ruas de Hongdae estavam especialmente vivas naquela tarde. Jovens com roupas coloridas se misturavam aos artistas de rua, enquanto cafés temáticos disputavam a atenção dos pedestres com letreiros em neon e cheiros doces. Hannah desceu do táxi sentindo-se uma estranha dentro da própria cidade. Tirou os sapatos formais e colocou um par de sapatilhas que trazia na bolsa.
talvez seu único ato de rebeldia planejado naquela semana. Ela atravessou o pequeno parque com pressa e ansiedade. A cafeteria que mencionara para Yuna era a sua favorita desde os tempos de faculdade. Pequena, escondida entre duas lojas de produtos vintage, com mesinhas de madeira e uma jukebox que sempre tocava baladas coreanas esquecidas dos anos 2000. O lugar parecia ter parado no tempo, e isso a confortava. Ao empurrar a porta de vidro, foi recebida pelo som de um sino e pelo aroma reconfortante de café torrado na hora. E por um barista que claramente não estava preparado para ela. "Seja bem-vindo", disse ele antes de derrubar uma pilha de copos no chão ao virar-se bruscamente. Hannah piscou. "Você está bem?" Ela perguntou, tentando segurar o riso. "Ah, sim, absolutamente", respondeu ele já abaixado, recolhendo os copos com rapidez desajeitada. "Só treinamento novo. Técnica ninja de atender clientes com emoção." Ela não conseguiu evitar a risada. "Funciona melhor com menos quebra de louça." Dica anotada. Ele finalmente se levantou e sorriu. Era jovem, talvez da mesma idade que ela. Roupas simples, cabelos um pouco bagunçados, avental levemente manchado de leite vaporizado, mas com um brilho nos olhos que fazia parecer que ele estava exatamente onde queria estar. "Então, o que vai ser?" "Temos cafés que não sabem o próprio nome e doces que enganam a consciência", disse, apoiando-se no balcão. "Qual deles combina com alguém que acabou de fugir de um casamento arranjado?" Houve um silêncio. Ela se arrependeu por um segundo. Tinha sido direta demais. Mas ele não a julgou. Apenas colocou a mão no queixo e fingiu pensar com seriedade. Eu diria um café do desespero com chantilly da liberdade. Mas posso preparar um mocha duplo com raspas de chocolate e um toque de baunilha. É o mais pedido pelas almas em rebelião." Ela riu, encantada com a resposta. "Esse mesmo." Enquanto ele preparava a bebida, Hannah escolheu uma mesa ao lado da vitrine, observando o movimento da rua. A jukebox tocava uma canção melancólica dos anos 2000, e pela primeira vez em dias, ela sentiu-se presente. Não como filha, noiva ou herdeira. Apenas ela. Apenas Hannah. "Aqui está", disse o barista, colocando o copo diante dela com uma flor de chantilly perfeitamente desenhada. "Um brinde à liberdade, ou pelo menos a um bom momento de fuga." "Obrigada. E qual o seu nome?" "Jisoo. E você?" Ela hesitou. "Hee-jin. Nome bonito." Ela sorriu, sentindo-se estranha por mentir, mas precisava manter certa distância. Não podia arriscar ser reconhecida. Seu rosto já havia estampado colunas de casamentos promissores em sites de etiqueta coreana. Era melhor assim. Jisoo puxou uma cadeira de outra mesa e sentou-se de lado, sem invadir o espaço dela. "Você realmente fugiu de um casamento arranjado?" "Fugi de um jantar de apresentação", corrigiu ela soprando chantilly. "Mas com sorte, fugi de um casamento também." "Uau, isso parece coisa de dorama." "Pior", disse Hannah, tomando o primeiro gole. "No dorama, a protagonista pelo menos escolhe o próprio figurino." Eu estava presa num hanbok que parecia ter sido desenhado por um general da dinastia Joseon. Ele riu tão alto que a garçonete no balcão olhou de lado. Hannah percebeu que estava gostando daquele som. "Bem, que bom que você escolheu este lugar para sua fuga", disse ele mais calmo. "Costumo receber clientes buscando Wi-Fi, mas uma fugitiva romântica é nova." "Você também não parece um barista comum", comentou ela, observando as mãos dele. "Você segura a xícara como se fosse uma taça de vinho." Ele desviou o olhar, um pouco envergonhado. "Ah, talvez eu já tenha frequentado lugares com copos mais caros. Mas gosto daqui. Gosto de servir café para pessoas reais." Ela ficou em silêncio por um instante. "Eu gosto disso." "Do quê?" "Pessoas reais." Naquele momento, seus olhares se cruzaram. Não havia intenções, nem segundas camadas. Apenas a simplicidade de dois desconhecidos dividindo um instante raro de verdade. O celular dela vibrou. Era Yuna. "Cheguei, cadê você?" Hannah se levantou relutante. "Preciso ir. Obrigada, pelo café e pela conversa." "Hee-jin", ele chamou antes que ela saísse. "Vai voltar?" Ela hesitou por um segundo. "Se ainda tiver café da liberdade, talvez sim." E saiu com um sorriso leve no rosto. Do lado de fora encontrou Yuna na calçada, ofegante. "Você tá louca? Faltavam 30 minutos para a apresentação. Sua mãe tá surtando." "Eu sei", respondeu Hannah, abraçando a amiga. "Mas pela primeira vez, eu não tô." As duas se afastaram caminhando, enquanto atrás do vidro Jisoo observava. Um sorriso discreto surgia em seus lábios. Ele ainda não sabia quem ela era. E ela muito menos sabia quem ele era. Mas ali havia algo. E o destino já começava a preparar a próxima xícara.
Hannah voltou ao café 2 dias depois, com um boné cobrindo parte do rosto e óculos escuros que claramente não eram parte do seu estilo habitual. Disfarce meia-boca, mas eficiente o bastante para se sentir protegida. Ao empurrar a porta, o mesmo sino tilintou. E Jisoo, como se tivesse ensaiado para aquele momento, virou-se de imediato com um sorriso. Ah! A cliente que fugiu da realidade e pediu café com chantilly da liberdade. Bem-vinda de volta, Ejin. Pensei que talvez estivesse banida depois da flor de chantilly. Jamais. Seu pedido virou tendência. Já são 3 mochas da rebeldia vendidos só hoje. Disse ele, rindo. Ela se sentou, agora mais confortável, e eles começaram a conversar com mais naturalidade. Disso parecia sempre ter uma piada na ponta da língua, mas seu olhar era atento. Ele ouvia, de verdade. E Hannah, que passara anos cercada de conversas vazias, começava a perceber como isso era raro. E você? Perguntou ela, entre um gole e outro. Sempre quis ser barista? Jisoo parou por um segundo. Era a pergunta que sempre evitava. Nem sempre. Na verdade, eu cresci com a minha avó numa vila perto de Andong. Ela cuidava de uma cafeteria simples, dessas que ainda usam bule de ferro. Desde pequeno eu ajudava a moer os grãos, a fazer bolinhos de arroz para os clientes e a ouvir histórias. Acho que me apaixonei mais pelas histórias do que pelo café. Isso é bonito, disse Hannah, surpresa pela sinceridade inesperada. Você fala da sua avó com tanto carinho. Ela me criou sozinha. Me ensinou a importância de valorizar o trabalho, de respeitar o tempo das coisas. Acho que ela é minha única herança de verdade. Hannah sorriu. Ela podia ver nos olhos dele que aquilo era genuíno. Mas, curiosamente, ele omitia detalhes. Como se houvesse algo mais que não dizia. De fato havia. Jisoo era o herdeiro único de uma rede nacional de cafeterias, a Sun Roastery, presente em todas as grandes cidades da Coreia. A marca era famosa por manter o estilo caseiro e acolhedor, com unidades que pareciam ter saído de contos antigos. Mas ninguém associava o nome Jisoo ao império por trás disso. Ele sempre se manteve longe dos holofotes, usando nomes fictícios e evitando entrevistas. Isso porque aos 19 anos havia feito um acordo com a avó. Antes de assumir a presidência da marca, deveria trabalhar 3 anos como barista comum, sem dizer quem era. Assim entenderia na pele o que significa servir os outros. Se você quiser comandar pessoas, precisa primeiro saber como elas pensam, como sentem, dizia ela. E ele aceitou. Não apenas como promessa, mas como forma de se redescobrir. A cada dia, Hannah voltava ao café com mais frequência. As conversas passavam do trivial para o pessoal. Falar de sonhos virou rotina. Ela confessou que queria abrir uma editora independente. Ele, que pensava em abrir um café temático com poesias nos copos. Você escreveria as frases? Eu compraria de escritores desconhecidos. E você? Eu publicaria livros rejeitados pelas grandes editoras. Gente boa existe fora do radar. Eles se olhavam e riam, cada dia mais próximos. E Ejin, ele disse em uma tarde de sábado enquanto limpava o balcão. Você sabia que tem um jeito de segurar a caneca como se ela fosse feita de cristal? Isso é ruim? É. Fofo. Ela corou e disfarçou mexendo no celular. E você segura o pano de limpeza como se fosse um troféu, retrucou. Talvez seja. Ser barista é meu esporte favorito. Certa noite após o expediente, ele a convidou para passear. Não para um restaurante, mas para uma das vielas escondidas de Hongdae, onde artistas de rua faziam apresentações de poesia falada. Sentaram-se num degrau, dividindo uma garrafa de chá frio e uma barra de chocolate barato. É meio tosco, ele disse. Não, é perfeito. Uma poeta jovem subiu ao pequeno palco e leu um verso. Se o destino for um trem, que eu perca o horário, mas não o amor. Hannah fechou os olhos por um instante. Jisoo a observava. Ele queria dizer algo, mas não o fez. Enquanto isso, no mundo de onde Hannah fugira, o caos estava instaurado. Sua mãe inventara que ela viajara para meditar. O pai tentava remanejar a agenda para remarcar o jantar com Min-jae, e o próprio Min-jae estava irritado por ter sido publicamente rejeitado. A família dele era influente, e a ausência de Hannah causava burburinho nos bastidores políticos. Yuna, cúmplice de Hannah, mentia com convicção. Ela está em retiro espiritual, procurando conexão com a ancestralidade. Sem sinal. Na verdade, ela só estava cada vez mais conectada com ela mesma, no canto mais inusitado de Seul. Numa manhã de segunda, Hannah chegou ao café antes do horário de abertura. Encontrou Jisoo limpando as mesinhas e cantarolando. Ele se assustou ao vê-la. Nossa, pontualidade agora é romântica? Trouxe algo, disse ela, estendendo um pacote pequeno. Ele abriu. Era um livro de poesia com uma dedicatória.
Para o barista que segura canecas como quem cuida de almas. Yejin. Jisoo a olhou por longos segundos. Você é mesmo real? Ela apenas sorriu. Ele não sabia seu nome verdadeiro. Ela não sabia sua fortuna escondida. Mas sabiam que queriam se ver amanhã. E isso bastava. A cafeteria se tornara um ponto fixo no mundo instável de Hana. Não importava o que acontecesse fora. Dentro daquelas 4 paredes ela podia respirar. E rir. Especialmente rir. Naquela terça-feira, Jisoo usava um avental novo, bordado com um grão de café sorridente e a frase "sirvo com afeto" e às vezes torta. Adorei o bordado, comentou Hana ao entrar. Feito pela minha avó. Ela disse que eu precisava parecer mais estável se quisesse arrumar uma namorada. Então você quer estabilidade ou namorada? Boa pergunta. Eles riram. Era isso que mais faziam juntos, rir com naturalidade. Enquanto tomavam café após o expediente, ela contou sobre seu trabalho como garçonete em um restaurante caro no centro. Inventou histórias sobre clientes exigentes, pratos impossíveis de decorar e a chefe mal-humorada chamada Madame Kwon. Tudo mentira. Mas soava melhor do que "sou filha de uma das famílias mais tradicionais de Seul e fugi de um casamento político". Deve ser um pesadelo esse emprego. É, mas pagar o aluguel vem primeiro. Eu te entendo, disse ele bebendo devagar. Já passei por coisas parecidas. A mentira de Hana não parecia tão grave assim quando Jisoo respondeu, casualmente. Aliás, meu porão alagou essa semana. Tive que dormir com os pés na pia. Ela regalou os olhos. Porão? Sim. Um desses aluguéis baratos com banheiro comunitário. Um luxo moderno. Uau, você é mesmo um sobrevivente. Ele sorriu, mas por dentro estava rindo da própria atuação. Morava, na verdade, em um pequeno, mas elegantemente decorado estúdio em Taiwan, presente da avó. Mas sua missão de vida era ser invisível financeiramente até o momento certo. Do outro lado da cidade, Yuna assistia de camarote à comédia das identidades trocadas. Quando Hana a atualizou por mensagem, a amiga respondeu com um único texto. Você tá num dorama, e dos bons. Com o passar das semanas, Hana e Jisoo começaram a se encontrar fora do café. O primeiro passeio foi no parque de Hangang. Ele levou 2 bicicletas alugadas. Ela fingiu que sabia pedalar bem. 5 minutos depois, os dois estavam no chão, rindo enquanto ela tentava se equilibrar com a dignidade de uma princesa bêbada. Isso é porque você usa sapatilha com solado liso, disse ele, tentando ajudá-la a levantar. Isso é porque sua bicicleta tem a alma torta, retrucou, rindo. E seguiram juntos pela ciclovia, com o vento no rosto e a leveza de quem não precisava impressionar. Ou pelo menos achavam que não precisavam. Em um sábado, foram a um karaokê escondido em Myeongdong. Era um desses pequenos, com sala acolchoada e luz de LED colorida. Jisoo cantava terrivelmente mal, mas compensava com uma performance digna de K-pop dos anos 90. Hana, por outro lado, surpreendeu com uma voz doce e segura ao cantar Perhaps Love. Ok. Agora sim você me enganou. Quem é você de verdade, hein? Perguntou ele, sem conseguir esconder o brilho nos olhos. Ela apenas riu, desviando o olhar. Talvez eu também tenha uma avó que me treinou com microfones de brinquedo. Mas por dentro, a pergunta dele ecoava. Quem era ela de verdade? E a dúvida também se instalava nele. Hyung, você acha que ela descobriria quem eu sou? Perguntou Jisoo a seu amigo Taemin, durante uma conversa por chamada de vídeo. Se ela é esperta, sim. Se está apaixonada, vai demorar um pouco. Mas, e se ela te amar achando que você é só um barista? Então, talvez eu tenha algo verdadeiro. Mas e se ela se sentir enganada depois? Jisoo ficou em silêncio. Era esse o dilema. A mentira começou como proteção, mas crescia a cada novo sorriso compartilhado. Em um domingo chuvoso, Hana convidou Jisoo para conhecer o bairro onde morava. Escolheu um conjunto residencial modesto em Mapo, alugou um quarto por hora e arrumou a cama com uma colcha simples. Improvisou um cenário. É aqui que você mora? Sim, respondeu evitando o olhar dele. É bem compacto. É o que posso pagar como garçonete. Ele assentiu, respeitando o espaço dela. Mas o que mais gostou naquele apartamento falso foi o jeito como ela o observava enquanto ele mexia nas janelas, tentando fechar as frestas contra o vento. Ela queria mostrar vulnerabilidade, e ele queria merecer isso. Cenas pequenas, como cozinhar juntos ramen instantâneo ou assistir a doramas antigos no celular, se tornaram momentos memoráveis. Os dois estavam cada vez mais próximos, as mãos se tocavam sem querer. Os olhares duravam mais do que deviam, até que, em uma tarde qualquer, aconteceu. O beijo. Natural, suave, sem promessas. Apenas o reflexo de tudo que já era.
Mas quanto mais o laço se fortalecia, mais difícil era manter as mentiras de pé. Em uma conversa casual, Jisoo comentou: "Eu pensei em fazer intercâmbio, mas com meu trabalho aqui, é impossível. Nossa, eu também quis fazer. Mas minha chefe não me liberaria jamais. A Madame Kwon, né? Exatamente ela." Eles riram juntos e depois se entreolharam com estranheza. Madame Kwon não existia, e talvez o porão com banheiro comunitário também não. Naquela noite, Hannah caminhava sozinha até a casa dos pais. Decidira passar lá para pegar algumas roupas. Precisava se reconectar com sua antiga vida. Ao chegar, foi recebida por sua mãe com o clássico. Finalmente resolveu dar as caras. "Só vim buscar algumas coisas." "Isso inclui juízo?" Hannah ignorou. Enquanto subia as escadas, pegou o celular e viu uma mensagem de Jisoo. "Você acredita que a verdade atrapalha quando o coração já sabe o que sente?" Ela encarou a tela por longos segundos. Não respondeu, mas sentiu pela primeira vez que o momento da verdade se aproximava. E quando chegasse, ninguém sairia ileso. Na manhã em que tudo começou a desmoronar, Hannah acordou com a sensação incômoda de que o tempo estava contra ela. O céu de Seul estava cinza, pesado, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. E estava. Enquanto terminava de tomar um café rápido no canto da casa dos pais, a porta da frente se abriu com um estrondo seco. Sua mãe entrou apressada, segurando um tablet nas mãos e com o rosto lívido de raiva. "Você quer me matar de vergonha, Hannah?" Hannah franziu a testa, assustada. "O que foi?" "Isso aqui." A mãe virou o tablet e mostrou uma imagem. Hannah, sentada com Jisoo na calçada em frente à cafeteria, dividindo uma garrafa de chá e rindo como uma adolescente apaixonada. "Essa foto está rodando grupos de casamento da alta sociedade. E você sabe quem enviou?" "Min Jae." O nome pesou no estômago de Hannah como uma âncora. "Ele está nos seguindo?" "Claro que sim. Ele está no direito dele. Você o humilhou, Hannah. Humilhou nossa família. Agora ele está dizendo que seu namoradinho de cafeteria é um aproveitador." "Ele não é nada disso," respondeu Hannah, tentando manter a calma. "Você nem sabe quem ele é de verdade. E isso é o melhor de tudo." A mãe soltou uma risada amarga. "Você vai mesmo jogar fora seu futuro por alguém que vive de gorjetas?" Hannah sentiu as mãos tremerem. "Prefiro alguém verdadeiro do que um boneco político que sorri para a foto e me ignora na mesa." "Então pode esquecer sua mesada, seu cartão, sua conta bancária. Se quer brincar de ser pobre, seja pobre por completo." Hannah não respondeu. Subiu para o quarto, engolindo a dor como se fosse um comprimido amargo. Na cafeteria, Jisoo notou que Hannah não aparecera naquele dia. Nem no seguinte, nem no outro. A cada mensagem não respondida, a cada ligação ignorada, sua ansiedade crescia. Talvez ela tivesse descoberto algo. Talvez alguém tivesse dito algo. Talvez fosse culpa dele. No quarto de Hannah, as janelas estavam fechadas, as luzes apagadas. Ela rolava no colchão, abraçada ao próprio silêncio. Yuna mandava mensagens tentando animá-la, mas tudo parecia distante. Ela sentia como se a bolha tivesse estourado, e agora não sabia para onde correr. Até que numa madrugada insone, ela desceu até a cozinha e encontrou o pai tomando chá sozinho. "Também não consegue dormir?" ela perguntou. "É difícil dormir quando a filha parece ter se perdido no caminho", disse ele sem olhar para ela. "Talvez eu só tenha saído da rota que vocês traçaram", respondeu Hannah com firmeza. "Mas isso não quer dizer que estou perdida." O pai a encarou. "Você acha mesmo que esse rapaz, esse Jisoo, vai sustentar você? Vai protegê-la? Ele nem sabe quem você é. Ele sabe o que importa. E quando descobrir o resto?" Ela ficou em silêncio. Essa era a pergunta que ela própria temia. No dia seguinte, Hannah foi até o café. Estava vazio, exceto por Jisoo limpando uma mesa no canto. Ao vê-la, seus olhos brilharam, e depois se encheram de preocupação. "Você sumiu." "Eu sei. Achei que tivesse me bloqueado. Quase bloqueei o mundo inteiro." Eles se encararam por um instante, um abismo de dúvidas entre eles. "Min Jae descobriu sobre nós", disse ela. "Ele está espalhando coisas." Jisoo assentiu, como se já soubesse. "E sua família?" "Minha mãe me cortou. Meu pai me vê como uma decepção. Acho que estou oficialmente livre e oficialmente sozinha." "Você nunca esteve sozinha." Ela hesitou, depois respirou fundo. "Jisoo, tem algo que eu preciso te contar. Na verdade, eu não sou garçonete. Meu nome não é Haejin. Eu me chamo Hansu Hannah. Minha família, somos donos de uma rede de hospitais. Eu fugi de um casamento arranjado. Inventei tudo para poder ser eu mesma, nem que fosse por um tempo." Jisoo a encarou. Seus olhos não mostravam raiva, mas uma tristeza contida. "Eu sei." Hannah empalideceu. "Como? Eu soube ontem."
Minjai apareceu aqui, disse seu nome verdadeiro, mostrou fotos, foi educado, mas debochado. Disse que eu estava me aproveitando de você, que eu não duraria nem 2 meses com alguém do seu nível. E você? Acreditou? Jisoo deu um sorriso fraco. Eu só acreditei no que vi, e o que vi foi você se sentindo livre aqui. Então, por que você parece tão distante? Ele respirou fundo. Porque também tenho uma coisa para te contar. Hana gelou. Eu também não sou quem você pensa. Ela não respondeu. Meu nome completo é Park Jisoo. Sou herdeiro da Sun Roastery, a franquia de cafés tradicional. Minha avó fundou. Eu trabalho aqui porque fiz uma promessa a ela. Viver como um funcionário comum por 3 anos antes de assumir qualquer cargo. Queria entender o valor real do trabalho, das pessoas, do mundo lá fora. Hana ficou paralisada. Então ela não estava sozinha em sua mentira. Você mentiu para mim. Como você mentiu para mim? Mas eu fui a primeira a confessar. E eu planejava confessar. Mas estava com medo de perder o que a gente tinha. Hana riu, sem amor. Isso é tão irônico. É. Nós dois queríamos viver uma história real, então inventamos uma. O silêncio se instalou. Mas dessa vez era um silêncio pesado. Acho melhor a gente se afastar por um tempo, disse ela quase sussurrando. Se é isso que você quer. Ela assentiu, mesmo que tudo em seu corpo gritasse o contrário. Naquela noite, Hana voltou para o pequeno estúdio alugado que Yuna arranjara para ela. Sentou-se no chão, cercada de caixas com livros e roupas dobradas. Estava oficialmente sozinha, pela primeira vez sem dinheiro, sem estrutura. Só ela e suas escolhas. Mas havia algo ali. Algo que doía, sim, mas também libertava. Jisoo, por outro lado, voltou ao balcão. Fez o próprio café como sempre fazia. Mas o sabor parecia diferente. Menos doce, mais amargo. Como a vida real. A notícia se espalhou primeiro em fóruns discretos, depois nas redes sociais de negócios. Park Jisoo, o discreto herdeiro da Sun Roastery, finalmente havia sido revelado ao público. Uma coletiva simples, sem terno de marca nem salão de hotel, mas com café fresco servido à imprensa e um discurso breve. A marca da minha avó sempre foi sobre conexões humanas. Não fazia sentido liderá-la sem primeiro entender o coração das pessoas. A declaração viralizou. Era diferente de tudo o que os empresários coreanos costumavam fazer, sem arrogância, sem ostentação. Apenas um jovem de avental simples falando sobre trabalho com autenticidade. Nos bastidores, Taemin apertava seu ombro. Você acabou de virar o CEO mais adorável do país. Cuidado com os pedidos de casamento anônimos. Jisoo riu, mas seus olhos procuravam algo ou alguém que não estava ali. Do outro lado da cidade, Hana assistia ao vídeo da coletiva no notebook, sentada no chão do estúdio modesto. Usava uma camiseta larga, os cabelos presos num coque bagunçado e segurava uma caneca de café solúvel. O único luxo que podia pagar naquele momento. Então você era o príncipe, murmurou enquanto o vídeo mostrava o sorriso tímido de Jisoo. E mesmo assim, lavava a xícara melhor que qualquer um. Yuna entrou no quarto trazendo tteokbokki numa sacola plástica. Já posso dizer que te avisei? Pode. Respondeu Hana suspirando. Mas antes me dá isso. Tô com fome. As duas comeram em silêncio por um tempo. Depois Hana finalmente desabafou. Ele foi tão verdadeiro naquela coletiva, e eu só consegui pensar em como fui covarde. Hana, vocês dois mentiram, mas foi tentando ser livres. Isso não é crime. É só humano. Mesmo assim eu devia ter confiado nele antes. Yuna olhou. E ainda dá tempo. Hana ficou em silêncio. Não sabia. Enquanto isso, Jisoo voltava ao seu café favorito, o mesmo onde conheceu Hana. Não estava mais como barista. A nova funcionária o reconheceu, ficou sem saber se oferecia o menu ou pedia autógrafo. Só quero sentar ali, disse ele, apontando para a mesa perto da janela. Sentou-se, pegou um bloquinho de notas e começou a escrever. Esboçava ideias para um projeto novo, abrir filiais temáticas da Sun Roastery com jovens artistas e escritores independentes. Editora no café. Café com histórias, talvez um mural de poesias, rabiscava. Mas tudo soava incompleto. Tudo lembrava Hana. Dias depois, Hana encontrou um emprego em uma pequena editora de livros infantis em Gangnam. Começou revisando histórias, organizando manuscritos e preparando cafés para os autores. Não era glamouroso, mas era dela. Cada salário mínimo ganho era uma afirmação de que ela não precisava mais viver escondida, nem por status, nem por medo. Depois de uma semana, ela pediu para escrever sua própria história. A editora aceitou. Ela digitou durante 3 noites seguidas. Um conto sobre uma garota que fingia ser pobre e um barista que escondia sua riqueza. Mas ambos se encontravam na sinceridade do olhar. Título: Café com Verdade.
Quando terminou, chorou sozinha. Não de tristeza, mas de orgulho. Jisoo recebeu uma cópia impressa do conto por correio, sem remetente, mas com uma frase escrita à mão na última página. Você ainda segura canecas como quem cuida de almas? Ele fechou o livro e soube, ali mesmo, que não podia deixar aquilo acabar assim. No dia seguinte, ele foi até a editora. Pediu para falar com a autora do conto. A recepcionista parecia confusa. A senhorita Han Su-hana? Isso. Ela trabalha aqui? Sim, no setor infantil. Enquanto subia a escada de madeira do prédio antigo, Jisoo sentia o coração acelerar. Cada degrau era uma lembrança. Da risada dela, dos olhares longos, das mãos que tremiam no primeiro toque. Encontrou-a organizando prateleiras com livros coloridos. Ela usava um uniforme simples, um crachá e um par de tênis velhos. Ainda assim, parecia mais autêntica do que nunca. Haejin? Ele disse, apenas para provocar. Ela se virou. O mundo parou por 2 segundos. Jisoo, você escreveu um conto sobre nós, e você fez uma coletiva de imprensa digna de dorama. Eu queria que você soubesse quem eu era por completo, e eu queria que você me visse, mesmo sem nada. Eles ficaram em silêncio se observando. O mundo ao redor parecia desbotar. Sabe, eu não me importava com sua herança, disse Hana. Eu só tinha medo de você se decepcionar com quem eu era de verdade. Eu nunca me decepcionei com você, só com a distância que criamos. E agora? Agora, eu trouxe café. Ele levantou uma sacola térmica com 2 copos. Café da liberdade com chantilly de sinceridade? Versão limitada, disse ele sorrindo. Ela riu. E dessa vez, sem nenhum peso entre eles. Na saída da editora, os dois caminharam juntos pela calçada de mãos dadas, sem bonés, sem disfarces. E agora, C.O. Park? Vai me convidar para jantar no restaurante 5 estrelas? Não, mas posso te levar no food truck que serve o melhor frango frito da cidade. Só se tiver desconto. Sou o cliente número 1, tenho cartão fidelidade. Eles riram, como sempre riam, porque no fundo a verdade entre eles não era o nome, o status ou a conta bancária. Era o modo como se olhavam, como falavam, como se viam. E isso não precisava mais ser escondido. Os dias seguintes pareceram uma sequência de pequenos milagres para Hana e Jisoo. Finalmente podiam ser simplesmente eles. Sem máscaras, sem jogos, sem mentirinhas para esconder quem realmente eram. Foi numa manhã ensolarada que Jisoo a surpreendeu com um convite pouco convencional. Que tal um piquenique no Parque Hangang? Perguntou, segurando uma cesta cheia de comidinhas caseiras e um cobertor estampado. Você cozinhou? Hana regalou os olhos, dividida entre o espanto e a curiosidade. Tá bem, confesso que comprei no mercado, mas arrumei a cesta com amor. Ela riu, pegando a mão dele. Era o gesto mais simples e mais sincero que recebera em muito tempo. Sentados sob a sombra das árvores, cercados por outras pessoas aproveitando o dia, eles dividiram os sanduíches e conversaram sobre sonhos, viagens e histórias que nunca contaram antes. Você já pensou em abrir uma cafeteria que fosse também uma livraria? Hana perguntou, mordendo um pedaço de pão. Já. Acho que é possível criar um espaço onde as pessoas possam se encontrar, compartilhar histórias e tomar um café que aqueça a alma. Jisoo respondeu, olhando para o horizonte. Ela sorriu. É o meu sonho, o que eu sempre quis, então vamos fazer juntos. Nas semanas seguintes, começaram a trabalhar no projeto, entre encontros, cafés e risadas. Mas como em toda boa história, a vida real insistia em colocar alguns desafios no caminho. Certa tarde, enquanto revisavam contratos com fornecedores, uma visita inesperada aconteceu. A mãe de Hana apareceu, dessa vez sem a rigidez habitual. Vestida com um sorriso meio forçado, ela observou o casal com um olhar avaliador. Vocês parecem felizes, disse hesitante. Hana engoliu seco, lembrando das tensões anteriores. Estamos fazendo isso do nosso jeito. A mãe encarou, como se tentasse decifrar a decisão da filha. Talvez eu tenha sido dura demais, confessou. Jisoo sorriu discretamente. A vida é feita de recomeços, madame. A mãe sorriu também, um pouco mais relaxada. A aproximação da mãe de Hana marcou um ponto de virada. Era prova de que o amor deles, embora nascido em meio a mentiras e medos, havia crescido para algo verdadeiro e forte. E como todo casal que se respeita, eles também tinham seus momentos cômicos. Numa noite, Jisoo decidiu cozinhar para Hana, pela primeira vez. O resultado? Um desastre memorável. Arroz queimado, molho derramado e um fogo de panela quase declarado. Acho que você devia deixar o café para mim, brincou Hana, rindo alto. E eu acho que vou pedir delivery da próxima vez. Riram juntos, sabendo que era isso que fazia o amor valer a pena.
a simplicidade das imperfeições. O projeto da cafeteria-livraria começou a ganhar forma, com a ajuda de amigos e a energia dos sonhos compartilhados. E no meio da correria, eles encontraram tempo para o que realmente importava: o outro. Na cerimônia informal que fizeram no pequeno café com apenas alguns amigos e familiares próximos, Hannah usava um vestido simples, branco, que ela mesma escolhera. Jisoo vestia uma camisa leve e calça jeans. Não havia luxo, nem cerimônia tradicional. Havia apenas a promessa de um amor que não precisava fingir. "Promete que nunca vamos precisar de mentiras para estar juntos?" perguntou Hannah, segurando a mão dele. "Prometo, porque o que temos é real." Eles sorriram e selaram o compromisso com um beijo suave sob o olhar atento dos amigos que aplaudiram emocionados. E assim, de maneira leve, romântica e com pitadas de comédia, Hannah e Jisoo provaram que o amor verdadeiro não se mede por título, status ou dinheiro, mas pelo quanto estamos dispostos a ser autênticos e a lutar por aquilo que faz nossos corações baterem mais forte. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.